Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. De norte a sul do país, as praias estão lotadas. O litoral é destino certo nas férias de muitos brasileiros. Mas o que comer e o que evitar nas areias? A TVU Rio Grande do Norte, nossa parceira, conta agora pra gente. Início do ano, férias, verão e quem está na praia não resiste à tentação dos lanchinhos. Com tantas opções, fica difícil decidir o que pedir. E para matar a fome, os turistas aproveitam os petiscos. Tenho medo desse que passa na tapoeira aí, o sol muito quente, se estraga, né? Você não sabe quem preparou, quem fez, tipo de higiene, né, que usou. Mas geralmente eu não compro não. Mas o problema nessa época do ano é o calor excessivo, que aumenta os riscos de contaminação dos alimentos. O cuidado tem que ser dobrado. A intoxicação alimentar é um problema bem comum nessa época do ano e pode ser o vilão das férias. Na realidade, esses sintomas eles podem se manifestar de diversas maneiras distintas, né? Tem a manifestação imediata, que é através de vômito. Quando você consome algum alimento que causa intoxicação imediata, o indivíduo tende a já ter episódios de vômitos. E a manifestação de médio a longo prazo, que seria diarreia, febre, dores, espasmos musculares no intestino. E o ideal é sempre procurar auxílio médico, né? Assim que houver a manifestação desses sintomas, até porque alguns podem se manifestar 24 horas depois de consumir o alimento, dependendo do tipo de bactéria que houver ali no alimento. E procurar sempre auxílio médico para combater da forma mais adequada aquela bactéria, se hidratar bastante e evitar alimentos muito pesados, né? Muito gordurosos, que demorem mais para serem digeridos no organismo do indivíduo. Para evitar doenças neste período de altas temperaturas, a nutricionista Camila Moreira dá algumas dicas. Às vezes a gente vê muitos ambulantes que trazem alimentos cárneos, né? Camarão, espetinho de carne, espetinho de frango já feito em vasilhas plásticas, sem proteção de temperatura nenhuma. E isso também é um indício de um alimento que está possivelmente contaminado por não estar sendo armazenado numa temperatura adequada. É nessa época que os cuidados com os idosos têm que ser redobrados. No verão, os mais velhos podem ter câimbras, taquicardia, queda de pressão e desidratação. Temperaturas mais altas e a energia vai lá para baixo. Fico mais fraca, né? Porque a gente não come, né? Não dá vontade de comer. Eu não tenho, eu só tenho vontade de tomar suco. Só água, suco, sabe como é que é? Só. Indisposição, né? Qualquer coisinha que você fecha fica cansada. Não tem ânimo para nada, tudo cansa. Para quem está na terceira idade, o verão exige alguns cuidados especiais. Luzia dá aula de atividade física. No calor, a prática tem que ser adaptada. Eu trabalho com idosos, tem que maneirar, né? Não pode fazer no sol, num lugar, um ambiente mais fresco, para poder aguentar. A pele do idoso, mais fina e já com acúmulo de exposição ao sol, precisa de atenção. É importante usar filtro solar e evitar ficar ao ar livre nos períodos de sol mais intenso, entre as 10 da manhã e 4 da tarde. Com a idade, o organismo perde um pouco da percepção do calor. É por isso que as pessoas mais velhas costumam sentir mais frio, andam sempre com um casaquinho. Outra coisa que diminui bastante é a sensação de sede. E aí mora o perigo da desidratação. Às vezes tomar um copão de água, como o pessoal acha que deve tomar, é mais difícil. Então se a gente tiver 3 garrafinhas de mais ou menos 500 ml, bebericando ao longo do dia, até mais ou menos umas 6, 7 horas da noite, seria o ideal. Fica mais fácil beber. Incluir frutas, legumes e verduras na dieta também é importante para aumentar a absorção de líquidos. Mas o principal é fazer como a dona Elizabeth e o seu Arlindo, não esperar ter sede para beber água. Não posso sair sem a garrafinha, porque a gente caminha demais, a gente caminha quase 7 quilômetros. Entendeu? Então, que nem nós viemos, agora voltaremos, né, no caso, a pé.
O percentual de empregados domésticos com carteira assinada caiu em 2018. E entre os motivos para a queda está a migração da relação mensal para a relação diária de trabalho. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Há 2 décadas trabalhando como empregada doméstica, a Cristina resolveu, nos últimos anos, deixar de ser mensalista para ser diarista. Para ela, a dificuldade nas relações trabalhistas com os patrões foi o motivo da troca. Agora, ela assume integralmente a despesa com o próprio INSS. Faço o seguro e pago a previdência, né? Se acontecer algum acidente ou, no caso, como eu faço tratamento, precisar do INSS, eu tenho essa garantia. Mensalista tem aquela obrigação todo dia, né? E você recebe por mês aquela quantia e, às vezes, o patrão, ele não quer pagar a mais que você trabalha, né? E diarista não, você tem aquele horário para entrar, tem um horário para sair, recebe, vai embora, é só na outra semana, né? Para mim foi muito melhor a qualidade de vida. De fato, um estudo do IPEA aponta que as empregadas domésticas mensalistas trabalham em média 32 horas por semana, enquanto as diaristas trabalham 24 horas semanais. Mas isso acaba se refletindo também na queda da renda, já que as mensalistas têm rendimentos médios de R$ 956, enquanto as diaristas tiram, em média, R$ 773 por mês. A migração da relação mensal para a diária de trabalho também se reflete na queda da formalização dessas trabalhadoras. Após décadas de crescimento lento, mas contínuo no percentual de empregadas domésticas com carteira assinada, em 2018 o Brasil registrou pela primeira vez uma queda nessa formalização por parte dos patrões. De acordo com essa pesquisadora, o resultado é consequência da crise econômica vivida pelo país. A legislação coloca que para a trabalhadora ter o direito, que o empregador tem a obrigação de assinar sua carteira, ela tem que trabalhar 3 vezes ou mais na semana naquela mesma residência. Uma diarista trabalha, a gente classificou como diarista daquelas que trabalham menos do que 3 vezes na semana, né? Então, quando há essa migração de mensalista para diarista como uma estratégia de redução dos custos do empregador, certamente a assinatura da carteira despenca, né? Você não tem mais essa obrigatoriedade de assinar a carteira. Então, há um movimento também relacionado a esse processo de migração de mensalista para diarista no momento de crise. As promoções de começo de ano estão movimentando o comércio. Os descontos chegam a até 70%, mas cuidado, porque a tentação pode acabar em endividamento. Nos shopping centers, a palavra mágica aparece nas vitrines: liquidação. E é incrível o poder que tem diante do consumidor. Ante a razão que manda a prudência, vem a sedução provocada pelo desconto. Para o Neto foi uma oportunidade. Ele conseguiu comprar uma bolsa térmica que estava paquerando desde o ano passado. Estava mais em conta do que no final do ano. 260, acho que está 220 agora. Para as lojas, custa caro manter o estoque. Essa época traz uma oportunidade de vender o que sobrou do ano passado. Muitos lojistas estão agora queimando o saldo, né, a liquidação, e a gente pode observar liquidação de 50% até 70% de desconto nas peças. Às vezes é algum estoque que ficou a mais da compra de Natal, então eles fazem essa queima de estoque todo mês de janeiro. As promoções devem ajudar a aquecer as vendas. Aqui em São Paulo, a Associação Comercial estima um crescimento de 4% em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado. É preciso garimpar, porque a remarcação é de algumas mercadorias. O Mudael conseguiu um tênis pela metade do preço. Estava 120, hoje está 59,90. Aí eu comprei. Mas é preciso ter planejamento antes de sair gastando. Eu olhei para dentro da minha vida financeira, eu olhei para dentro do meu orçamento. Será que eu tenho esse dinheiro? Grande parte do endividamento, do desequilíbrio, do nome sujo, que são mais de 64 milhões de pessoas hoje inadimplentes, vem de atitudes como essa, impensadas, que levam a pessoa ao nome sujo. Um atrativo a mais para quem quer conhecer encantos do Rio de Janeiro. Foi lançado o Guia da Biodiversidade Marinha e Mergulho das Ilhas do Rio. A obra destaca as mais de 300 espécies identificadas em quase 10 anos de pesquisas. A beleza das praias cariocas não se encerra nessas paisagens.
No fundo do mar, a biodiversidade é surpreendente e objeto de investigação dos pesquisadores do projeto Ilhas do Rio, que estudam o ecossistema do Monumento Natural Arquipélago das Ilhas Cagarras e arredores. Eles acabam de publicar o Guia da Biodiversidade Marinha e Mergulho das Ilhas do Rio, com informações sobre 302 espécies marinhas que vivem em 12 ilhas da região metropolitana do Rio de Janeiro. Interessante que nessa publicação a gente traz 40 novos registros de invertebrados marinhos para essas ilhas, ou seja, tem um avanço científico interessantíssimo. Estão no guia espécies de algas, invertebrados, peixes, aves e cetáceos. São espécies comuns, raras, ameaçadas de extinção e economicamente valiosas. Entre os destaques está a esponja carioca, que é endêmica da região e está classificada como vulnerável, ou seja, corre o risco de ser extinta. O guia também apresenta 10 pontos de mergulho na região. Com mapas, croquis e fotografias, há informações sobre o deslocamento até as ilhas, a localização dos pontos de mergulho, profundidade e fauna e flora do local. Rio de Janeiro é uma cidade que tem essa ligação com o mar muito intrínseca. Então a biodiversidade marinha é para o carioca um verdadeiro tesouro. O livro é editado pelo Museu Nacional e pode ser baixado de graça no site do projeto ilhasdorio.org.br. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau.